uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E só é o melhor porque você faz parte dele. É isso mesmo. Porque você nos acompanha, porque você curte, porque você compartilha os nossos conteúdos, porque você divulga e, obviamente, porque você participa, mandando as suas opiniões, respondendo as nossas enquetes, interagindo com o programa, não é verdade? Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só e, como eu gosto de dizer, sempre preparado com muito carinho, e o nosso objetivo aqui é edificar você que nos assiste e, obviamente, edificar a igreja brasileira, levando reflexão, levando conteúdo, para que a gente possa realmente aprender e crescer no conhecimento. Vou apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar. Hoje um tema que vira e mexe, sempre aparece alguma indicação nas nossas redes sociais. Ainda não é uma linha de pensamento muito falada, inclusive aqui no Vejam Só, apesar da gente já ter feito alguns programas sobre o assunto, de fato ele ainda não tem o destaque que outros pensamentos têm, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que você vai conhecer, vai ser bênção e você vai poder avançar no seu conhecimento. Deixa eu apresentar os irmãos que vão nos ajudar nessa caminhada. E aí depois a gente coloca a pergunta-tema para você também saber o assunto que nós vamos tratar. Com muita alegria, nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra. Pastor Valdo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, eu que agradeço estar aqui, irmão Zeca, pastor Eliel, uma honra muito grande. E vamos ver se a gente faz um bom programa hoje. Com certeza. Vamos fazer um ótimo programa para a gente poder aprender um pouquinho mais. É o que eu gosto muito de comentar, o conhecimento, além, obviamente, do avanço intelectual que a gente tem, eu, particularmente, sinto que o conhecimento nos rejuvenesce. Com certeza. A nossa geração que vive procurando, né, continuar jovem, parece que sempre que você aprende uma coisa nova, você fala, nossa, ainda tem coisa para aprender, ainda não sei de tudo, preciso crescer mais. E eu acho que hoje é uma oportunidade nesse sentido também, e nessa reflexão que nós vamos ter. Mas, bom, antes do tema, do assunto, dos posicionamentos, vou pedir as informações da igreja, pastor. O endereço, dias e horários, assim, das principais atividades por lá também, por favor. Nós estamos em Taboão da Serra, ali no Jardim Salete, e nossos cultos é domingo, né? Um culto às 6 horas, um culto para a família. Sextas-feiras nós temos um culto também. E a quarta-feira nós temos o ensino da Palavra de Deus, às 8 horas. Sexta e quarta-feira, às 8 horas. Benção. Obrigado novamente, viu, pastor? Eu agradeço. Muito obrigado. Por aceitar o nosso convite. Os contatos da igreja, para quem nos assiste, já apareceram, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, dessas informações, do endereço, você pode mandar mensagem por lá. E se você não anotou, perdeu, os contatos vão ficar fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Doutor Eliel, uma ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão, graça e paz. Estava com saudade do irmão aqui no Vejam Só, fazia tempo que o irmão não vinha. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, eu também estava com saudade aqui da audiência do Vejam Só e poder estar com você. Cumprimentar todos os nossos telespectadores com uma boa noite também. Querido pastor Valdo, uma alegria poder conhecê-lo. Vai ser uma honra poder cooperar mais uma vez com esse programa. Pastor Eliel, a Angélica estava brincando aqui na minha orelha, aqui, perguntando se seus filhos já se formaram já. De tanto tempo que você não via aqui no Vejam Só, quando você vê eles eram crianças, já pegaram o diploma na faculdade? Olha, daqui a alguns dias eles estarão aqui no meu lugar já, viu? O tempo passa muito rápido mesmo. É incrível, incrível. Bom, mas obrigado, viu, meu irmão, de novo pelo carinho, aceitar o nosso convite. É sempre uma contribuição gigantesca, um pouquinho do muito que Deus tem dispensado na sua vida, meu irmão. Mas, bom, antes da gente entrar no assunto, na parte teológica, vou pedir também as referências da igreja, pastor, por favor. Certo, eu auxilio o meu pastor ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que fica em Guarulhos, na rua Jacob, 511, Jardim Tranquilidade. O nosso culto de doutrina também é às quartas-feiras, inicia com oração às 19h30 e às 20 horas com os nossos hinos congregacionais. Então, se o telespectador quiser visitar aí um culto de ensino e for aqui da Zona Leste ou Norte de São Paulo, tiver muito trânsito para ir lá para Taboão, pode ir em Guarulhos, que é mais perto. Que chega lá, bênção. Aliás, o que tem na água lá da igreja lá do... É setor 19, não é? Isso, setor 19. Que tanto homem abençoado e inteligente na teologia sai de lá, pastor Eliel. O que acontece lá, hein?
Inclusive, na nossa última ceia, parecia um congresso de Olá. tanto pastor, pregador, teólogo. Eu tenho muito orgulho de fazer Sim. parte dessa família. Sim, e nós aqui do Vejam Só agradecemos demais a colaboração. Bom, eu não tenho isso estatisticamente, mas com certeza o setor 19 é o que mais contribui com os irmãos vindo aqui para nos ajudar. São alguns nomes que passam por aqui e a gente fica muito agradecido por essa parceria. De fato, tem sido bênção na vida do Vejam Só também. Obrigado e leve nosso carinhoso abraço ali a toda a comunidade ali do setor 19, região de Guarulhos, que tem sido bênção, tá bom? Os contatos do Pastor Eliel também apareceram para você e vão ficar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, para você, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, quiser entrar em contato, é por lá que você pode fazer, além do canal do YouTube também, né? Onde você vai conhecer também um pouquinho das pregações, ter acesso ao material do nosso irmão, tá bom? Então fica aí a nossa indicação e é uma oportunidade, obviamente, de, com um ato muito simples, você abençoar a vida dos nossos queridos, seguindo, né, as páginas, compartilhando conteúdo, curtindo conteúdo, para que esse material possa ser mais divulgado e conhecido e, obviamente, abençoar outras pessoas também. Então, fica aqui o nosso pedido para que você auxilie os nossos irmãos de uma maneira muito simples, não custa nada, certo? Vamos colocar aí na tela o tema do programa de hoje. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: o mesotribulacionismo é bíblico? Primeiro, os meus convidados vão responder essa pergunta, tá? Assim, de maneira introdutória, obviamente, colocando o caminho que eles vão seguir durante o programa. Aí depois, obviamente, que eles vão poder explicar um pouquinho melhor o que é, como o pensamento mesotribulacionista, né, o que ele defende. E aí nós vamos conseguir caminhar contando também com a sua participação, respondendo a nossa enquete, tá bom? Então, vamos começar? O pastor Valdo vai ter a oportunidade de iniciar o programa, fazendo as suas considerações iniciais. Depois o pastor Eliel também vai ter essa oportunidade. Então, vamos lá. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Sim, os eventos escatológicos, eles ocorrem por um período de 7 anos. Acredita-se ser a última semana de Daniel. Este período de 7 anos, na Bíblia, ele está separado por 2 períodos de 3 anos e meio. E a visão mesotribulacional, na verdade, talvez o título é que não seja tão perfeito, e por isso poucas pessoas até aderem, né? Algumas pessoas já de imediato descartam, falam, não tem sentido. Mas é que, na verdade, seria mais uma visão pós-tribulacional pré-ira, sendo que a grande tribulação ela se passa no primeiro período de 3 anos e meio. Então, o segundo período é o chamado dia da ira do Senhor. E é desse período que a igreja tem a promessa de não passar, porque Deus não nos destinou para a ira. E Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Mas a grande tribulação, sendo um período de 3 anos e meio, esta é justamente para a igreja. Se não tem igreja na terra, também nem tribulação tem. Por quê? Porque a tribulação é para os santos. Né? Uma coisa que nós temos que ver é que, quando o apóstolo Paulo coloca a sequência dos fatos escatológicos, em 2 Tessalonicenses, ele diz que primeiro vem a apostasia, se manifesta o homem do pecado. Aí, então, consequentemente, a grande tribulação, vindo depois, então, o arrebatamento. E quando se fala do anticristo, o apóstolo Paulo fala que é aquele que Jesus Cristo destruirá na manifestação da sua vinda. Porém, textos em Daniel e também em Apocalipse deixam de forma muito clara e escrita que o anticristo só tem um período de 3 anos e meio para agir na terra. Portanto, a partir da sua ascensão até a sua destruição, só pode passar um período de 3 anos e meio. Sendo assim, é nesse período que Jesus volta após 3 anos e meio da ascensão do anticristo. Boa. As referências, inclusive, pastor Valdo, vou pedir até para o irmão já deixar separado aí. O irmão já citou o texto de 2 Tessalonicenses. Não sei se vai querer trabalhar nesse, mas para já apresentar o texto bíblico e a sua análise, para a gente poder comentar. E, obviamente, o pastor Eliel vai poder fazer as observações dele em cima do texto que o irmão escolheu. Se quiser o outro também, 2 textos, não sei. Fica à vontade aí para a gente poder conversar, mas enquanto o irmão prepara, quero ouvir o pastor Eliel também sobre essa pergunta, a tema do Vejam Só. Por favor, pastor. Existem, obviamente, 3 posições teológicas, 3 correntes inerentes ao arrebatamento. Pré, pós e mid ou meso-tribulacionismo, que é o tema abordado no programa Vejam Só de hoje. Obviamente que tanto o pré quanto o mid e também o pós
buscam fundamentar a sua teologia, a sua tese, a sua corrente teológica através da Bíblia, através dos textos bíblicos. Porém, se a pergunta do nosso telespectador foi se o mesotribulacionismo encontra respaldo, biblicamente falando, através de interpretações corretas da Bíblia Sagrada, a minha resposta seria não. Então, eu respondo a pergunta do programa de hoje da seguinte forma: o mesotribulacionismo busca orientar-se, pautar-se na Bíblia? Sim. Mas essa orientação, esse respaldo, essa doutrina parte de interpretações inequívocas da Bíblia Sagrada? Não. Acredito que tanto o meso como também o pós-tribulacionismo, eles precisam partir de interpretações equivocadas de alguns textos da Bíblia Sagrada, inerente à grande tribulação, inerente ao arrebatamento, para fundamentar a sua teologia. Haja vista que há muitas controvérsias sobre o arrebatamento, porque os 3 textos que falam do arrebatamento, Tessalonicenses 4, Coríntios 15, 50 e João 14, são os únicos 3 textos que falam claramente sobre o arrebatamento. Eles não se referem em que tempo o arrebatamento ocorrerá em relação à grande tribulação, se será antes, se será no meio ou se será depois. Eu acredito que o texto que mais chega perto disso é Apocalipse 3:10, que diz: guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Se fizermos uma exegese perfeita desse texto e considerando as implicações teológicas, nem o meso e nem o pós sobrevive a Apocalipse 3:10. Boa, então e as reflexões também do pastor Eliel. Ele vai ter, óbvio, a oportunidade, já apresentou, né, o texto de Apocalipse, mas de passear em outros textos bíblicos também, para, obviamente, fundamentar a visão que ele defende, pré-tribulacionismo, não é isso? E, obviamente, comentar os textos que o pastor Valdo vai colocar aqui também durante o programa. Mas, bom, enquanto eles estão se preparando aqui, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. E você faz isso sempre acessando nosso perfil lá do Instagram. Aparece aqui, ó, @programa Vejam Só, certo? Acessa lá, além de você ter acesso às postagens, o tema que nós vamos abordar no dia, os convidados, os contatos deles também, fica tudo lá. Você consegue responder as nossas enquetes. Vamos ver a pergunta que a nossa produção preparou para hoje? Tá lá, ó. Inclusive é a mesma pergunta do programa. O mesotribulacionismo é bíblico? Sim. Você pode escolher essa opção, baseado nas escrituras sagradas, né, na leitura do texto. Não. Afinal de contas, esse pensamento contradiz as profecias bíblicas. E aquela famosa terceira opção é não sei, né? Não tenho certeza. Bom, então escolha uma das opções. Você sempre tem a condição de justificar essa sua escolha, tá? Então, na postagem seguinte, vai ter aquela caixinha ali no Instagram para você acessar e colocar: olha, eu escolhi a opção sim por conta disso, não por conta daquilo. Vai lá e contribua para a gente poder também dar voz a você que nos assiste, tá certo? Bom, vamos lá então para o nosso passeio bíblico aqui. Afinal de contas, a pergunta é bem direta nesse sentido, né? Se o pensamento encontra respaldo bíblico. E, como o pastor Léo muito bem colocou, ele também entende que tem esse posicionamento bíblico, porém, contudo, entretanto, parte de um erro de interpretação. Então, nós vamos entender. Sim. Vamos lá, pastor Valdo, o texto que o irmão escolheu e, obviamente, a leitura que o irmão faz desse texto. Por favor. Tá. A respeito da visão mesotribulacional. Apocalipse, capítulo 13, fala do surgimento das 2 bestas, a que emerge do mar e também a que emerge da terra. E no versículo 5, vai dizer a respeito da primeira besta: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. A mesma menção está no livro de Daniel, e 42 meses dá o período de 3 anos e meio. A partir deste período, o anticristo já não age mais, porque ele é vencido por Cristo na manifestação da sua vinda. Se ele agir por 7 anos, então o texto aqui não estaria sendo coerente com o fato, né? Ele age apenas por um período de 3 anos e meio. Geralmente, acredita-se, a visão pré-tribulacional e a visão pós-tribulacional acredita ser o segundo período de 3 anos e meio, mas isso não dá para se encaixar na palavra de Deus. Os 42 meses já fazendo referência ao final
do período tribulacional, é isso? É o primeiro período. Não, isso é o que o irmão acredita. O Sim. pré e o pós acredita que essa manifestação aí é a o segundo período. Tá bom. É o segundo período. Ok. Mas eu creio que não. Eu creio que seja o primeiro Que período. fala do primeiro. Porque o segundo período fala-se da ira do Senhor, que é uma resposta à grande tribulação que os santos sofreram, que a igreja sofreu. Certo. Boa. Pastor Léo, quero ouvir as suas contribuições também, obviamente no texto. E até já pegando um gancho da primeira fala do pastor Valdo, que ele falou das semanas de Daniel, do período, toda essa ideia também faz parte do pensamento pré-tribulacional. Até aí vocês concordam também, e aí depois o irmão já pode fazer as contribuições no texto, por favor. Exatamente. Nós também cremos que a grande tribulação corresponde à profecia de Daniel 9:27, que fala acerca da última semana das 70 semanas proféticas que estavam previstas para o povo de Daniel. Razão pela qual nós também cremos que a igreja não pode passar por esta 70ª semana. Se a igreja não passou pelas primeiras 69 semanas de Daniel, obviamente ela também não pode passar pela 70ª semana. E isto é a única coisa que explica e dá uma resposta satisfatória a este intervalo que há entre a 69ª, que se cumpriu até a morte de Cristo, e a 70ª, que inicia-se com o período da grande tribulação e o aparecimento do anticristo. Sim, então, acredito, tá aqui, né? exatamente, acredito que o meso ele se complica um pouco com essa argumentação, porque se a igreja não passou pelas primeiras 69 semanas de Daniel, por que ela passaria pela metade da última semana de Daniel? Se ela passa pela metade da última semana de Daniel, então por que há esse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana? Nós acreditamos que esse intervalo ele existe justamente porque é o período da igreja. E essas 70 semanas, está dito que elas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel, os judeus. E a cidade de Daniel. Qual a cidade de Daniel? Jerusalém. Então, o período da grande tribulação é um período reservado para tratamento de Deus com o povo de Daniel, com Israel, e o centro, o epicentro dessa tribulação será, obviamente, que virá sobre o mundo inteiro, mas será a cidade de Jerusalém. Então, eu acho que o Meso tem dificuldade com essa argumentação, porque ele precisa explicar, então, se a igreja passa pela 70ª semana de Daniel, por que há esse intervalo? Sim. Desculpa cortar, pastor, até antes dos comentários no texto de Apocalipse, as profecias do Antigo Testamento, como o dia do Senhor, a ira, faz referência no pensamento pré-tribulacionista a esse período de 7 anos? Exatamente. Legal. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. É uma expressão que denota um período de ira que durará 7 anos. Então, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da angústia de Jacó, são expressões técnicas veterotestamentárias que indicam para o período da grande tribulação. Então, o mesotribulacionismo ele precisa provar que este arrebatamento ocorre na metade da semana. Ele precisa provar que a ira do Senhor inicia-se na metade da semana. E eu preciso provar que não, que a ira do Senhor inicia antes. E provar também onde é que a igreja entra nessa ira, né? Porque aí, de fato, na leitura do Antigo Testamento, as profecias parecem muito indicar, direcionada a um povo, né? O juízo de um povo. O próprio pastor Valdo, só sentido. concluindo meu raciocínio para não monopolizar aquilo no tempo, o próprio pastor Valdo, ele acaba de, obviamente, concordar conosco de que há promessa de Deus de livrar a igreja da ira. Porém, ele faz a leitura que essa ira inicia-se na metade da grande tribulação. E isso precisa ser provado. E até o momento, nenhum médico conseguiu provar que essa ira inicia somente na metade. Para a gente tentar dividir o tempo, depois a gente volta para os comentários de Apocalipse 13. Foi esse o texto, né? 13, sim. 13, isso. Para o irmão comentar. Depois, obviamente, vai ter a chance também de colocar um texto, mas eu quero ouvir as suas contribuições em cima dessas questões que o pastor Eliel colocou, o pastor Valdo, da não participação da igreja nas primeiras semanas, né? E por que ela participaria da última semana, dessa questão, obviamente, da ira, né, de ser direcionada ao povo e também, obviamente, dessa retirada no meio da tribulação. Por favor. Bom, a igreja não é citada nos primeiros 69
semanas, porque ela também nem existia, né? Exato. Ela veio a existir a partir de Jesus Cristo. Então, óbvio, não tem como fazer menção da igreja no Antigo Testamento, mas tem as promessas a respeito do povo santo de Deus, né? E Apocalipse, no capítulo 6, pastor, é mencionado ali a abertura dos selos. E eu creio que pré-tribulacional e pós, pelo menos a maioria no meio cristão evangélico, acredita que a abertura do primeiro selo traz o anticristo, não é isso? Exato. Então começa-se a grande tribulação. Exato. Portanto, na abertura do primeiro selo até o quinto, a grande tribulação está acontecendo. É na abertura do sexto selo que tem a menção, tá mais que claro aqui, da volta do Senhor Jesus, porque é o que bate lá com Mateus 24, onde diz que na abertura do sexto selo sobreveio um terremoto. Então, cita-se os acontecimentos aqui de Mateus 24. O sol se tornando negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caindo do céu, e por aí vai. Então, os reis da terra, os poderosos, eles pedem para que os montes, os rochedos os escondam. E ele diz, então, no versículo 17, 16, perdoa. Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, a ira começa a partir da abertura do sexto selo. Do primeiro selo até o quinto selo, não é a ira ainda, é a grande tribulação. Por isso que acontece aqui na abertura desse primeiro selo, não é ainda uma perseguição. Aliás, não é ainda aquelas manifestações que vai falar o livro de Apocalipse, de, por exemplo, mar virando sangue, demônios na terra, fala mais de perseguição mesmo contra os santos e de acontecimentos na natureza, né? Então, o sexto selo sendo aberto mostra a volta do Senhor Jesus e nesta volta as pessoas veem ele vindo e se cumpre Apocalipse 1:7, onde fala que todo olho o verá. E quando eles veem Jesus se aproximando, eles falam, chegou o grande dia da ira. Agora começou o grande dia da ira. Isso aqui é na metade da semana. Antes é a grande tribulação. Boa. Então aí os textos de Apocalipse, pastor Léo, por favor, para os seus comentários. Faltou o pastor Valdo dar uma resposta satisfatória em relação ao intervalo que existe entre a 69ª semana, onde, obviamente, a igreja ainda não existia, porém, o fim dessa 69ª semana coincide com a inauguração da igreja. Jesus Cristo morre e a igreja nasce. Por que há um intervalo? Por que nós estamos nesse intervalo entre a 69ª e a 70ª que ainda não se cumpriu? O pré-tribulacionismo dá uma resposta, ao meu ver, ao meu sentir, satisfatória a esse intervalo, dizendo que é o período da igreja e que essas 70 semanas estão determinadas textualmente sobre o povo de Daniel, que são os judeus. Razão pela qual a igreja precisa ser tirada da terra antes do cumprimento da 70ª semana, o que explica perfeitamente, satisfatoriamente, esse intervalo, que o mesotribulacionismo não consegue explicar por que então há esse intervalo, sendo que a igreja pode passar pelo menos pela metade da 70ª semana. A segunda coisa que falta ao mesotribulacionismo provar é que a abertura do sexto selo ocorre na metade da semana. O texto não diz que a abertura do sexto selo, onde de fato inicia-se a ira, começa na metade da semana. Falta também provar que a 7ª trombeta do Apocalipse toca também na metade da semana, se for a posição que o pastor Valdo vai defender, que o arrebatamento ocorre na 7ª trombeta, fazendo uma associação com a última trombeta de 1 Coríntios 15:51, que é o que o pós-tribulacionismo faz. Então, falta provar que a ira do Senhor, que o sexto selo, que a 7ª trombeta, ocorre exatamente na metade da semana. Isto não há nenhuma manifestação temporal de que, em que momento, se antes, no meio ou se depois, inicia-se a abertura desse sexto selo, onde inicia o período da ira do Senhor. Então, faltam provas bíblicas de que isso acontece na metade. E também faltou provar e mostrar no texto o arrebatamento no sexto selo.
Não tem arrebatamento no sexto selo. O pastor Valdo faz uma associação do sexto selo com Mateus 24. Mas a passagem de Mateus 24 é uma passagem que retrata a vinda de Cristo após a grande tribulação. Diz o texto, Mateus 24, 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, que foi a conexão que ele fez. Aí eu pergunto, ele é meso ou é pós? Então aí as perguntas aí, pastor Valdo. Sim, então, não, eu sou pós, como eu disse, eu sou pós-tribulacional, pré-ira, não é? Ok? A grande tribulação se passa por um período de 3 anos e meio. E a grande ira de Deus por mais um período de 3 anos e meio. Segura aí, só para o irmão comentar. Acho que ficou clara a divisão que ele faz da grande tribulação, entre tribulação e ira. O irmão faz esse desenho? É possível fazer isso biblicamente? Como é que o irmão vê essa divisão? Aí depois a gente volta, pastor Valdo, para o raciocínio. Olha, a única divisão que nós temos desse período de 7 anos está em Daniel, capítulo 9, verso 27, quando diz que o anticristo, o príncipe do povo, o príncipe que haveria de vir, que é o anticristo, no nosso entendimento, fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele vai romper esta aliança e então virá nas asas da abominação a destruição. De fato, há um período em que a ira do Senhor se torna mais intensa na grande tribulação. Mas falta ao meso provar que isso começa a acontecer exatamente na metade. Falta esta prova bíblica. E também, eu acredito que a própria manifestação do anticristo já é a ira de Deus. Porque o anticristo é um agente da ira de Deus. Deus, que é o onipotente, todo-poderoso, está utilizando-se exatamente do anticristo para estabelecer a sua ira. É claro que depois virão, inclusive, o primeiro selo, aparece o surgimento do anticristo. O segundo selo, cavalo vermelho, guerras. O terceiro selo, preto, fome. O quarto selo, amarelo, morte. Aí vem o quinto selo, o sexto selo. Quem é que está abrindo esses selos? É o Cordeiro. Então, não existe essa divisão que a ira de Deus se inicia-se na metade da tribulação, não tem como provar isso, e eu acredito que a ira de Deus ela está nos 7 anos. O que ocorre é que ela vai ficando mais intensa. E se o próprio pastor Valdo confessa, obviamente, textualmente, com muita razão, de que a igreja tem promessa de ser salva da ira, automaticamente a igreja será salva do período da grande tribulação. E essa salvação é uma posição externa da igreja e não uma salvação interna da grande tribulação. Vamos lá, pastor Valdo. Ok, mas eu já citei Apocalipse capítulo 6, quando só na abertura do 6º selo é que se diz, chegou o dia da sua ira. Uma vinda visível. Então, os primeiros selos ainda não é a ira. Agora, quando eu estou falando aqui que aqui é no meio da semana, é por causa da divisão que a própria palavra de Deus sempre coloca. Período de 3 anos e meio para um evento e período de 3 anos e meio para outro evento. Então, o pastor quer textos para isso, não é isso? Textos para isso. Veja só, deixa eu pegar aqui em Apocalipse, no capítulo... Bom, o primeiro capítulo 6 já é um texto que eu gostaria também que o pastor mencionasse, falasse sobre ele. Né? Que é o a abertura do 6º selo. Ah, tá. Foi no 13 que o irmão leu do dragão das 42 Sim, 42 capítulo meses. 13. Ele só tem um período de 3 anos e meio para agir. Antes de eu ler o texto aqui, pastor, vamos veja só. A visão pré-tribulacional, ela se contradiz constantemente, porque, por exemplo, eles falam que a igreja vai ser tirada da terra antes que venham esta perseguição, porque ela é uma coisa muito intensa e como nunca se viu, e Deus não vai deixar a igreja passar por isso, não é assim? No entanto, também a visão pré-tribulacional afirma que os primeiros 3 anos e meio desta grande tribulação é de uma falsa paz, não é? Que o anticristo, como o pastor não chegou a citar isso, mas a visão pré, diz que o anticristo vai fazer um pacto com o povo judeu, inclusive vai construir o templo, e que vai promover a paz entre os povos, não é isso? Ou até aí o pastor confirma ou não? Não sei, né? Porque eu não posso dizer que o pastor concorda com toda a visão pré-tribulacional. Mas, então eu perguntaria, para que a igreja ser tirada nesse período se só vai haver paz? Porque mesmo para o pré-tribulacional, a coisa vai ferver mesmo a partir da metade da semana.
Porque o primeiro período de 3 anos e meio é paz, é uma falsa paz que se chama, mas vai abraçar até o Bolsonaro e o Lula, pelo jeito, porque é todo mundo, o árabe com o judeu. Esta é o ensino do pré-tribulacionismo. Então, eu não vejo necessidade de tirar a igreja aí, porque a igreja vai estar em paz também, né? Rapaz, essa de abraçar o Bolsonaro com o Lula, até eu quero ver. Mas depois que já abraçou o vice também, né? Bom, deixa isso daí para lá, que é outra coisa. Vamos lá, pastor Léo, falar dessa divisão, por favor. O tema do programa não é pré-tribulacionismo. Se os irmãos quiserem que eu venha aqui uma outra oportunidade para defender o pré-tribulacionismo, eu virei com o maior prazer. O tema do programa é se o mesotribulacionismo é bíblico. E faltou ao pastor Valdo provar que o sexto selo ocorre na metade da grande tribulação. Isto ainda não foi provado. É claro que está provado textualmente que a ira de Deus ela é mencionada a partir do sexto selo. Isso também ocorre com o toque da 7ª trombeta. Também é dito, o grande dia da ira de Deus chegou, ok? Agora, o dia da ira de Deus não é um dia de 24 horas. Não, isso, o dia da ira de Deus é um período, e nós entendemos que esse período engloba os 7 anos. Não há essa divisão. Ok? Não há esta divisão. O que o pastor falou sobre o cavalo branco, né, que representa ali a falsa paz, isso está relacionado ao fato de que o anticristo fará uma aliança com muitos. E esta aliança será feita, obviamente, no início da grande tribulação, mas na metade da semana essa aliança será rompida. Isso fala da aliança do anticristo com nações a respeito de Israel, porque a 70ª semana é um período, nós entendemos, para tratamento de Deus com Israel e julgamento do mundo, dos ímpios, dos inimigos de Deus. Então, ele pergunta por que a igreja será tirada se nos primeiros 3 anos e meio haverá paz. A igreja será poupada porque a grande tribulação durará 7 anos e este período faz parte da 70ª semana de Daniel, que faz parte de um período de 70 semanas que foram determinadas para o povo de Daniel e não para a igreja. Razão pela qual estamos neste intervalo. Razão pela qual a 70ª semana, que é a grande tribulação, não se cumpriu logo após a 69ª semana. Quer dizer, então, que o anjo faz uma promessa que vai haver 70 semanas, mas quando chega na 69ª, ele interrompe. Por que ele interrompe? Porque é o período da igreja. Neste intervalo é o que nós estamos. Quando a igreja for tirada, então a 70ª semana se cumpre. Então falta ao meso provar, porque há esse intervalo entre a 69ª e a 70ª. Então faltam provas. Faltam provas que os fatos que o pastor está mencionando aqui ocorrem exatamente no meio da grande tribulação. Onde está o arrebatamento? Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17, quando ocorre a abertura do sexto selo. Não tem arrebatamento aqui. Não, ok, pastor. É que quando a gente faz teologia, a gente trabalha com a correlação, né? E não está citado ali que em Apocalipse 6, o arrebatamento da igreja, mas fica claro que está, porque é a vinda do Senhor. O problema é que o pré-tribulacionismo acredita na vinda em 2 fases, e o pós-tribulacionismo acredita na vinda de Cristo uma vez só, como está escrito na palavra de Deus. E o senhor acredita como? Eu acredito numa vinda apenas. Numa vinda apenas? Apenas uma vinda. Na metade dessa semana? Na metade da semana. Tá. Qual que foi a pergunta que o pastor fez agora? Deixa-me... Do intervalo. Não Sim, é essa? Não, sobre a questão de Daniel, pastor, na verdade, não existe para quê. A igreja está dentro da última semana, mas acho que o pré tem que mostrar, então, por que a igreja não pode participar dessa última semana. Onde é que está escrito que o arrebatamento é antes da grande tribulação? Qual que seria o texto para que a gente pudesse, então, se situar melhor? Bom, o senhor fez 2 perguntas, eu iria lá para Daniel, quando o anjo diz 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Sim, porque e que eu saiba, Daniel não faz parte da igreja. Daniel não faz parte da igreja. Até antes do irmão continuar, o irmão faz essa leitura dessa divisão de povos, uma leitura dispensacionalista ou aliancista com Israel, igreja e todos os povos? Israel e a igreja são um povo apenas quando eles se convertem a Cristo. Agora, em relação à nação, etnia, a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Exato. E
posteriormente ainda tem um plano de Deus específico para Israel. Tem. Que é a partir desse período também da metade da semana. Ali, quando Cristo veio, ele veio para socorrer Israel na grande tribulação. E aí ele sela os 144 mil. O senhor diz... Pode falar, pastor Léo, pode falar. O senhor diz que é apenas uma única vinda, ou seja, o arrebatamento e a segunda vinda são um único evento que, na visão do senhor, ocorre no meio da semana. Porém, Jesus precisará voltar aqui na Terra para estabelecer o milênio. Como é que o senhor trata uma vinda apenas, ou seja, arrebatamento, e... Porque quando o pós-tribulacionismo associa, na minha visão, sem razão, porque há semelhanças, mas também há diferenças gritantes entre arrebatamento e segunda vinda. Mas quando o pós associa arrebatamento e segunda vinda no final da grande tribulação, isto pode ser até entendido como coerente, porque Jesus vem de uma vez só e já estabelece o milênio. Agora, na visão do Meso, que o pastor Valdo tenta defender aqui, ele defende arrebatamento e segunda vinda, um único evento que ocorre na metade, ou seja, a tribulação continua. Então, quando que Jesus vem estabelecer o milênio, ele não vem mais? Não, a sequência da escatologia é assim, pastor. A sequência é esta. Começa com a apostasia, Paulo disse. Essa apostasia não tem a ver com igreja, né? Precisamos entender isso. Paulo, quando ele fala dessa apostasia, é uma situação do mundo em rebelião definitiva contra Deus. Eu acredito que tem tudo a ver, mas depois a gente... Com a igreja? Exato. Okay. Mas pode continuar. Porque aí eu também fiquei intrigado nisso, pastor. Se o mundo vai apostatar do quê? Presta atenção, pastor, no levantamento das duas bestas. A primeira besta que surge do mar, que surge do abismo, né? Ela cria um sistema contra Deus, né? E já está em formação. A primeira besta, ela cria o sistema onde o livro de Daniel vai dizer que faz a verdade cair por terra, onde os valores são tudo... É o fim da religião. O apóstolo Paulo fala que quando o anticristo vem, ele se levanta contra Deus e contra tudo que é objeto de adoração. Ou seja, não haverá religiões mais na terra, porque o anticristo vai acabar com as religiões. Ele não vai permitir religião alguma, não é só cristã. Não é só a igreja evangélica, mas qualquer religião. E, no entanto, permitirá que seja adorado tanto o dragão quanto o sistema. E é isto que a Bíblia chama de apostasia, porque é a rebelião. Uma rebelião mundial contra Deus. Porque as coisas estão ligadas. A chamada Babilônia, que é a primeira besta, a partir dela vem a segunda besta, que esse sim é o anticristo, a que surge da terra, e que assume o domínio da primeira besta. Ele conduz esse sistema chamado Babilônia. Não é? Então, esta rebelião é do mundo, não é da igreja. É por isso que Paulo fala, ele coloca a mesma sequência de Tessalonicenses, dizendo: porque não acolheram o amor da verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Isto é, está falando do mundo, não da igreja. O mundo rejeitou a verdade, por isso Deus manda mentir até eles. Não é? Entenderam a posição aí? Não, sim. O senhor colocou a apostasia após a manifestação do anticristo, na sua explicação. Quando, na verdade, Paulo faz o contrário. Ele diz que primeiro vem a apostasia e depois a manifestação do anticristo. Não. Ele colocou antes. Eu coloquei antes. É que eu estou falando que tem as duas bestas. A apostasia é criada pelo sistema. O sistema que vai surgir, que é a primeira besta. A segunda besta, que é o anticristo. Entendi a sua posição. Então, ele assume o poder da primeira besta. Ele controla, como está escrito, o dragão, ele transmite o seu poder para a primeira besta. A primeira besta transmite a autoridade para a segunda. Ok, mas o senhor enxerga a apostasia ali? Porque o texto diz que uma multidão de santos não irão aceitar adorar e serão mortos, que são os mártires. Isso que eu estou dizendo. Que apostasia é essa? Mas é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a apostasia que não é da igreja. Por isso que eu estou falando. Que é do sistema, né? Do mundo. Mas não há como o mundo apostatar. Sim, é uma rebelião. Eu sei que não, é porque nós estamos muito acostumados a entender a apostasia como um abandono da fé. Isso. Eu entendo isso. Na verdade, eu entendo então, tem a apostasia... que estar na fé para poder... Porém, a palavra apostasia, ela significa rejeição também. Você vê pelo dicionário.
rejeição e rebelião. É uma rebelião contra Deus, onde fala, não queremos mais Deus. Deus não pode ser mencionado mais. Para citar um falado exemplo mais. assim, prático, seria, por exemplo, a Europa hoje. Sim. Um continente pós-cristão, vamos dizer assim. Exato. É uma apostasia, uma seria uma rebelião. apostasia. Não é da igreja, mas da nação que já não aceita mais que o evangelho seja anunciado. Deus não cabe mais no pensamento deles. Mas eu Porém- creio que isso não entra dentro do nossa questão aí. Eu queria chegar na sequência que vem o anticristo, por vir o anticristo é que vem a grande tribulação, e Paulo coloca que a nossa reunião com ele está nesse terceiro período. Paulo diz, a nossa reunião com Cristo, né? Vamos ver o texto, né? Porque... 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Exato, A partir do 2 Tessalonicenses, verso capítulo 2. 1, verso 2, Qual é a sequência verso que o 3. apóstolo Paulo fala aí? A respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ok. O que vem primeiro? Apostasia, o homem do pecado, sendo assim, por terceiro, Pastor, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. textualmente, a apostasia e a revelação do homem do pecado, Paulo não está dizendo que elas ocorrem antes da vinda e antes da reunião. Textualmente, ele está dizendo que a apostasia e a revelação do homem do pecado, no verso 3, ocorre antes do dia do Senhor, que ele menciona no verso 2. E nós concordamos que o dia do Senhor é a grande tribulação. Sim, Veja mas comigo. a vinda do nosso... O que é a nossa reunião com Veja Cristo? comigo, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, por palavra, por espírito, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É a grande tribulação. Ou seja, vocês estão pensando que a igreja já está passando pela grande tribulação, que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor não é o arrebatamento. Mas O aqui dia é do Senhor, sinônimo com a vinda. o dia do Senhor é o período da grande tribulação. Aí ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto o quê? O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A grande tribulação. O dia do Senhor, isto, que é o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, textualmente, Paulo está dizendo que a apostasia e a manifestação do homem do pecado, ela precede o dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor não chega sem que antes aconteça a apostasia e o anticristo seja revelado. Paulo está dizendo, se não houve apostasia ainda, e se o homem do pecado, que é o anticristo, ainda não se manifestou, não chegou o dia do Senhor, razão pela qual ele está consolando os irmãos. E a palavra apostasia aqui, até 1601, foi traduzida por partida. A partir de 1611 é que tiraram a tradução e colocaram apenas a transliteração, apostasia. Se você ler aqui, está apostasia. No grego, apostasia. Não tem tradução, é uma transliteração. O que significa a palavra apostasia? Partida, abandono. Ele não está falando aqui de apostatar da fé, apostatar da família, apostatar do ministério. Ele está falando simplesmente de uma apostasia, de uma partida. Até 1601 se lia esse texto. O dia do Senhor, grande tribulação, não ocorrerá sem que antes aconteça a partida. Mas, pastor, vamos ser coerentes. No versículo 1, o Paulo diz, no que diz respeito, então este é o assunto, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda e a nossa reunião. E o que eu faço com o verso 2 que fala do dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia do arrebatamento, ele está Não é. relacionando. Como que Sim, eles estão eles achando que o dia do Senhor chegou? Se o dia do Senhor é o arrebatamento, eles não foram arrebatados e não houve Mas arrebatamento era nenhum. essa a dificuldade que estavam colocando na cabeça deles. O Senhor Mas já não veio... tem sentido essa dificuldade. Pastor, uma dificuldade que eu creio que está tendo aí, talvez seja na própria definição do que é arrebatamento. O que se entende por arrebatamento? Né? Porque a ideia de um arrebatamento para o céu, talvez isso traga alguma dificuldade. O senhor nega o arrebatamento ao céu? Eu vou ler texto. Porque já veio um irmão aqui, já dançou com essa história que eu sei. O arrebatamento não é o céu? Os programas, né? Vamos lá. Eu prefiro ler texto. Eu até já sei. Você até já sabe. Pastor, veja comigo
a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo está em Mateus capítulo 13. Jesus fala que colocou a boa semente na terra, o maligno veio e colocou o joio. Os anjos perguntaram, quer que arranquemos? Ele falou assim, não, deixai-os crescer junto até a colheita. O que é a colheita? A colheita é o arrebatamento, concorda? Ou não? Concorda? Concordo. Até o arrebatamento. Chegar o tempo do arrebatamento, Jesus fala assim, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. O trigo recolhei-o no meu celeiro. Onde é o celeiro? Pelo contexto, versículo 41, onde ele explica a parábola, ele fala, mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Este reino que ele fala é Jerusalém, é Israel. Porque não pode ser o céu, porque ele fala que vai tirar os que praticam iniquidade e os escândalos, vai ser tirado. E os santos, no caso aqui seria o trigo, vai ser ajuntado no seu celeiro. Outra pergunta, eu não sei se o pastor entendeu o que eu quis insinuar com isso. Eu entendi. Que não, nesse texto aqui, não se menciona um arrebatamento para o céu, mas um ajuntamento dos santos na terra, a partir no dia da colheita. O senhor acha, então, que o arrebatamento, a igreja será arrebatada para a terra? Vai ser arrebatado para Israel. É isso que eu falei, que o pastor, eu sei que... Então ela vai continuar na grande tribulação. Mas eu estou Porque dizendo que Israel é o centro da grande tribulação. Sim, mas... Ele arrebata a igreja no meio da grande tribulação para Israel. Então a igreja continua na grande tribulação. Não, mas aí Cristo... Então, e o arrebatamento perde completamente o sentido. Não, veja só. Eu ia falar de uma sequência da escatologia que acontece assim. A grande tribulação, ela começa na ascensão do anticristo. Quando o anticristo se levanta, ele persegue os santos, porque ele não permite religiões na terra. Uma coisa que o pastor tem que entender é que a marca da besta, ela não é em vão. Aquele que receber a marca da besta, ele não vai ser atribulado. Porque senão, qual é a vantagem de receber a marca da besta? Ele será alvo da ira de Deus. Mas até então não é a ira. E não somente eles, porque a ira tribulação. vem indiscriminadamente. Pastor, olha só. É que acaba vindo muito assunto, deixa eu complementar aqui. Veja só, a grande tribulação é somente para os santos, não é para o mundo. Não é para o mundo. Prova disso é que se diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 5:3. Eu tenho que voltar a esse assunto aqui, senão vai ficar pela metade, né? E aí eu vou ser o novo herege. Enquanto o senhor procura, se o Zeca me permitir, o pastor acaba de me dizer, surpreendentemente, que a grande tribulação não é para o mundo. Mas Apocalipse 3:10 diz exatamente, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, Que é a ira. para provar os que habitam sobre a terra. É a ira, pastor. Veja só, a Apocalipse 3:10, é que agora já juntou 3 assuntos aqui, já está misturando. Pastor, Apocalipse 3:10, pastor, quando se tem essa promessa, se é que é uma promessa escatológica, porque também tem isso, se não era algo específico para aquela É uma igreja. promessa escatológica, porque o verso 11 diz, eis que venho sem demora. Ok, tudo bem. Então tá. Então, se é uma questão escatológica, refere-se à ira. Quando se fala assim, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra, essa expressão sempre, os que habitam na terra, sempre diz respeito ao ímpio, Aos ímpios, não é aos santos. Concordo. Então, é algo que vai vir sobre ele. Mas se os ímpios estiverem aqui, eles também, se a igreja estiver aqui, ela também será atingida porque ela vai vir sobre o mundo inteiro. É um juízo que vem Então, mas ela não vai indiscriminadamente. estar, vai ser guardado. Razão mas guardado durante ou antes? Não, é porque eu vou ter que voltar. Porque vamos os fazer santos são mortos. Vamos complementar que os proteção assuntos, é essa? Então, ó... Constrói o raciocínio aí, pastor Valdo. O tempo não é muito, mas vamos agora? lá. Porque agora misturou 3 assuntos aqui que estão incompletos. Você não quer voltar lá na parábola? Vamos Começar voltar lá na pela parábola, do porque aí arrebatamento? já foi para outro assunto. Veja só, Que a parábola... intrigou bastante o pastor Eliel, inclusive. Vamos lá. Do arrebatamento para Israel. A parábola diz assim, deixa o trigo e o joio crescerem juntos, até que venha a colheita. Quando vier a colheita, não vai sair os santos, vai sair o justo.
O justo vai ser lançado fora. E o santo vai ser recolhido no celeiro, é o que está escrito. E Jesus disse que este reino que ele fala, onde os santos estarão, é um lugar onde vai ser tirado escândalos e iniquidade. Portanto, não é o céu, é terra. Não é? Em Mateus 24, a mesma coisa é dito quando se fala assim, que a vinda do Senhor é como nos dias de Noé. Casavam, bebiam, davam esse casamento. Ou seja, ele quer dizer ali sobre uma vida normal, comum. Ninguém está sofrendo, não é verdade? Verdade. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Aí vem, hoje em dia está sendo muito... todos estão concordando que quem foi tirado foi o ímpio, não é? Porque nos dias de Noé, quem foi levado foi o ímpio, não foi o justo. O justo ficou, o ímpio se foi. É, um arrebatamento dos ímpios, né? Nesse sentido. Exatamente. Sim, o ímpio é tirado. Sim, já ouvi também. Aqui, inclusive aqui no Vejam Só já falaram sobre também. Mas e o justo? O que acontece com ele? É Um guardado. será levado, o outro será deixado. A partir do momento que na vinda de Cristo, quem é tirado é o ímpio. E o outro será o quê? Arrebatado? Não, será deixado. Se ele será deixado, é o quê? É a vinda de Cristo para reinar. Então agora o senhor nega o arrebatamento. Não nega arrebatamento. Não. Eu só preciso Ele só complementar. troca. O arrebatamento não é para o justo, mas para o ímpio. Então Não, o senhor é Fazendo pós. Não é isso? Eu sou Então o senhor é pós. pós. O que eu Não, quero... ele é. Ele o que até eu falou, quero mas dizer- ele é pré-ira. Ele pega o pós, mas coloca essa E a divisão da igreja ira. vai para onde durante esses 3 anos e meio de ira que ele defende? Pronto. Olha lá, agora ele vai... Agora foi na sequência do raciocínio, né, pastor Valdo? Foi, mas Deu pra eu estou concluir lá. complementando. Eu estou indo É que texto por o texto. pastor Léo Por tem muita enquanto- dúvida, faz sentido. Por enquanto, entenda bem, por enquanto, lembre-se da parábola do joio, aonde o ímpio vai ser tirado, porque ele é joio, arranca primeiro o joio, e o justo deixa onde ele está. Que no caso é o quê? Israel, é Jerusalém. Ajunta ele no meu celeiro. Se esse dia é o dia do arrebatamento, por que não foi para o céu? Ele manda deixar. O segundo texto que eu li, ele fala, um será tirado, o outro será o quê? Deixado. Não arrebatado, será deixado. Então ele também vai ficar onde está. Agora, como é que se explica? Mateus capítulo 8, pastor, versículo 11, quando teve aquela ocasião onde Jesus ele socorreu aquele centurião, seu servo estava doente, à beira da morte. Então Jesus se admirou da fé dele. Aí Jesus diz assim, digo-vos que muitos virão para onde ele está. Ele estava onde? Em Jerusalém. Virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Onde é o reino dos céus? Na terra. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Aí é que está a questão. Serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 19 fala algo assim também. Eu sei que o tempo eu preciso passar para o pastor. Veja bem. O que Jesus está dizendo é esse duplo arrebatamento. Existe um duplo arrebatamento, irmão Zeca. Por quê? Os filhos do reino, que não são aptos a viver o reino, serão lançados fora. Eles têm que ser arrebatados para isso também, porque arrebatado é tomado e lançado fora. Uhum. Os que estão fora de Jerusalém têm que vir. Então, eles serão arrebatados para dentro do reino. Isso que é o arrebatamento. O arrebatamento, o povo vem para o reino. É por isso que quando se fala assim, o pré-tribulacional, às vezes até eles zombam, ele fala, é o bate-volta. Não é bate-volta, porque nós somos do Brasil. Nós temos que ser levados para onde vai ser instaurado o reino. E nós seremos levados até lá. Não é? E por isso o arrebatamento que eu estou dizendo não é para o céu. Não estou dizendo que não tem arrebatamento. Estou dizendo que o arrebatamento é para onde será instaurado o reino. Mudou Nós a estaremos localidade com ele. geográfica, vamos dizer assim. Eu não acho Sim. que existam textos que possam dizer que a igreja estará no céu. É isso que eu estou dizendo. Pronto. Deu para entender. Boa. Então vamos lá, pode comentar. Eu gostaria que o apóstolo não apenas discordasse, mas explicasse sobre isso. Exato. Eu sabia que o pós-tribulacionismo negava a ida da igreja ao céu. Mas não sabia, porque é o arrebatamento em que Cristo vem até os ares, a igreja é arrebatada até os ares e volta à terra para o milênio. Exato. Então, eu não vejo aí que tempo sobra para o tribunal de Cristo, que ocorre nos ares, e as bodas do Cordeiro, que ocorrem no céu. Agora, Mas o que eu onde não está sabia... dito isso?
Onde está que as bodas do Cordeiro ocorrem no céu? É. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Inclusive, mostra as bodas do Cordeiro acontecendo no céu antes da segunda vinda. Ou seja, aí os pós têm um sério problema, porque como que a ceia da boda do Cordeiro está acontecendo no céu sem a igreja? Se a igreja só vai ser arrebatada depois que Jesus vem. Onde está isso no texto? Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas ouvi aonde? No céu. Uma como voz de numerosa multidão dizendo aleluia, salvação, glória e o poder são do nosso Deus. Aí vem o texto, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se aprontou, pois lhe foi vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O contexto aqui é o céu. Isso aqui está acontecendo no céu. Não, As bodas sim, estão ocorrendo no céu. Rapidinho, A pastor, noiva só está concluir. preparada no céu e ela está vestida com linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí o verso 11. Vi o céu aberto. Agora é a segunda vinda. Já aconteceu as bodas. No céu, sem a igreja está lá e o texto diz que ela foi vestida com linho finíssimo e com vestes resplandecentes. Aí verso 11, viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama fiel, verdadeiro, tarará, tarará. Versículo de número 12, versículo 13, versículo 14, aí diz, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com o quê? Vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. As mesmas vestes que a igreja está vestida na boda do Cordeiro, no céu, em Apocalipse 19, antes da segunda vinda. Então, Jesus vem com a igreja após o tribunal de Cristo, porque ela já foi recompensada pelos seus atos de justiça e vestida com linho finíssimo após as bodas do Cordeiro, que ocorrem no céu. Bom, essa localização no céu já desconstrói a ideia do arrebatamento para Israel. Porque É que eu falo para Israel, que o pessoal vai achando que é um arrebatamento da nação. É para a Não, da nação, localidade. para, né? essa é a Porque diferença entre o Rafael falou isso. Né? na Ele visão, falou isso, na visão pra pós, localidade. na visão pós, não sobra espaço para esses dois eventos. Não, mas eu vou falar na sobre isso visão aqui. meso, sim, porque a visão meso crê que a igreja sobe ao céu 3 anos e meio antes. Então, sobraria espaço para o tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro antes da implantação do milênio. Agora, me surpreende o pastor Valdo, como um mestre tribulacionista, negar que a igreja estará no céu. O que, mas que eu esse faço texto com esses provou? textos Sim, e o que, que eu vamos faço falar com sobre João esse texto. 14, que é Ok. a maior promessa da Bíblia, João Das 14. moradas. É. Tá. Vamos falar sobre esse texto. Ó, Pode- Só que assim, eu preciso chamar um intervalo. Então, nós vamos encerrar com esse comentário. 2 minutinhos, tá bom? E, pastor, até desculpa que o pastor Valdo acaba tendo um pouquinho mais de tempo. Fique à vontade, porque o tema é dele. o irmão citou muito bem. É ele que precisa explicar pra gente. Então, 2 minutinhos pra gente ir pro intervalo, tá bom? Por favor, pastor Valdo. É para falar agora? Pode falar agora. a gente chama o Apocalipse intervalo. 19, pastor. O texto, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém fala alegremos-nos, exultemos. Ele realmente está no céu, Cristo está no céu. Esses que seguiam o exército montado em cavalos brancos são os anjos. Jesus fala que virá o Filho do Homem e todos os seus santos anjos com ele. Eles vestem essas vestes resplandecentes. Não é a igreja O está texto na diz terra. que é a igreja. Não. Perdão, Veja bem. pastor. O texto diz, verso 8, o senhor pode ler, é a igreja. São os Então- santos, que estão vestidos com Não, vestes de sim, justiça. mas não está falando a localização deles. A igreja já está lá na terra. Estão para se realizar as bodas do Cordeiro. Jesus está descendo para essas bodas. Veja Mateus capítulo 22, conta a parábola das bodas. Ele Onde- não coloca no céu, né, as bodas, é isso, né? É, ele está colocando no céu, mas Não, o texto você não não está coloca. dizendo. Isso, não, tá, o entendi. texto está dizendo que chegou as bodas. Então ele está vindo para isso, porque chegou. A igreja não As sobe, bodas. Jesus desce. Jesus está descendo para realizar as bodas. Mateus 22 fala da parábola das bodas. E ali, na parábola, Jesus disse que tinha um homem lá que as vestes dele não estavam adequadas. Se as bodas eram no céu, como é que esse homem chegou lá? Então, ele chegou cumprindo justamente o que nós vemos em Mateus capítulo 8, versículo 11. Ele estava no lugar, no reino, onde as bodas vão ser realizadas, mas ele não estava apto. Então, os filhos do reino serão lançados fora. Como é que alguém pode estar nas bodas se ela é lá no céu? Como é que ele chegou até lá? Como a parábola diz que ele estava lá, mas as vestes deles não eram alvas.
esse texto aqui é rápido. Depois eu quero fazer menção do versículo 15. Me derrubou. Hã? Não vai dar mais tempo de fazer menção. Não, é para explicar o versículo, capítulo 19 de Apocalipse. É que tem muita coisa, a gente não consegue, pastor. Eu vou ter que pedir licença para a gente ir para o intervalo. O que a gente pode tentar fazer, organizar aqui, depois a gente combina com a Angélica e a gente continua essa conversa. A gente vai aqui, que nós paramos na localização, se é no céu, se é na terra, e daí a gente continua avançando. Porque realmente tem muita coisa nova para a gente entender tudo isso daí. A gente tenta combinar e aí... Se possível, eu queria fundamentar mais essa questão do arrebatamento para Israel, porque isso também eu sei que isso é novo. Aí vai ser a questão da heresia aqui, né? Mas tudo bem. Eu confesso que não sei se é heresia, mas realmente é novo. É novo. Isso é novo. Aqui no Vejam Só já falaram de um arrebatamento para a nação, não de localização. Não é para a nação, não pode ser para a nação. Isso, não. Isso eu acho que a maioria concorda também. Mas nós vamos precisar marcar um outro dia. Porque ainda que no segundo bloco ainda existe um tempo, esse tempo é mais para as considerações finais, tá? Que os irmãos vão ter a oportunidade de fazer também, tá bom? Mas a gente não consegue progredir no debate. Mas se os irmãos aceitarem, de acordo com a gente marca uma continuação para falar um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Partindo, inclusive, dessa questão da localização e do arrebatamento. Deixa eu chamar o intervalo, mas antes só deixar aqui para você o telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só, Academia Teológica da Graça de Deus, código 11-3115-0819, 11-3115-0819. Esse é o telefone da Secretaria-Geral. Não esqueça do 11, porque a Secretaria fica aqui em São Paulo. Liga lá, você que gosta da teologia, você que curte os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Hoje foi aqui um prato cheio para quem gosta de escatologia, muito conhecimento, muita informação. É óbvio que, pelo tempo ser curto, você aí na sua casa vai ter que progredir e avançar nesse conhecimento também, tá bom? E a grade pode ser uma ferramenta para te auxiliar nessa questão. Então, amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas para poder se encaixar ali em algum formato ou modelo da grade. Além disso, todas as redes sociais da HIT, da nossa emissora, aparecem aqui para você. Vem curtir a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, vem saber um pouquinho dos bastidores. Olha, jornalismo, entretenimento, programa de entrevistas, transmissão de cultos. Tem muito conteúdo aqui na HIT, tudo pensando em você e na sua família, tá bom? Tenho certeza que se você ainda não conhece, vai curtir demais a nossa programação. Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Eu avisei que o intervalo era rápido e agora nesse bloco nós já vamos para aquele momento das conclusões, considerações finais. Hoje, nos aprofundando um pouquinho melhor no conhecimento do pensamento mesotribulacionista, e a pergunta que a gente quer responder é se essa teoria, esse pensamento, ele é bíblico. Pastor Valdo Matos, pastor Eliel Silva, no primeiro bloco colocaram as suas observações, as suas leituras do texto bíblico. Inclusive, devo admitir aqui que foi um debate muito, muito produtivo nessa questão do conhecimento do texto e explorando o texto bíblico. Ambos os convidados, toda hora voltando ao texto, lendo o texto, apresentando textos, e tenho certeza que você que acompanhou foi bem instruído e muito construtivo nesse aspecto também, tá bom? Então, nós vamos fazer agora esse momento das considerações finais, 4 minutos para cada convidado. O pastor Eliel vai começar, o pastor Valdo vai encerrar o programa de hoje. Vamos lá, pastor Eliel, 4 minutos aí para suas considerações finais. Certo. A visão pré, a visão pós e a visão meso-tribulacionista são visões que buscam orientar-se, pautar-se através do entendimento dos textos bíblicos. Porém, a questão do arrebatamento é uma questão que gera algumas controvérsias, visto que os 3 textos que falam claramente sobre o arrebatamento, que é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 50, 51 e 52, eles não datam o arrebatamento
e não fazem nenhuma referência se este arrebatamento ocorrerá antes, durante ou depois. O que ocorre é que não há como interpretar as nossas visões acerca do arrebatamento, se é antes, durante ou depois, sem fazer certas inferências. É claro que as inferências, elas precisam ter lógica, elas precisam ser respaldadas pelo contexto e elas não podem contradizer as escrituras sagradas. Quando nós chegamos a um entendimento exegético de um texto, além da exegese, nós precisamos ver quais as implicações teológicas dessa exegese que nós fizemos. Se essa exegese implicar em contradição com alguma verdade clara das Escrituras, nós precisamos voltar à exegese, porque alguma coisa está errada na nossa exegese. Aí eu entendo que o meso e o pós-tribulacionismo, eles fazem uma exegese, buscando pautar a sua doutrina em alguns textos da Bíblia, porém, essas doutrinas acabam tendo implicações. O pós implica no fato de que a igreja tem promessa clara de ser guardada da ira de Deus. O mesotribulacionismo não consegue provar que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, até porque não tem como provar que a ira do Senhor ela ocorre somente após a primeira metade da grande tribulação. Então, os textos que falam sobre o arrebatamento claramente, eles não datam o arrebatamento. E o texto que mais se aproxima disso é Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Palavra da ali, preposição ek, significa de fora, ou seja, eu te guardarei de fora. Da provação? Não, da hora da provação. Então há uma diferença entre ser guardado, protegido, preservado da provação do período e ser guardado, protegido, preservado do período da provação. Então, o que o texto afirma em Apocalipse 3:10 é que a igreja será guardada, protegida, preservada do período da provação e não da provação do período, o que daria razão para os pós. Mas o que o texto diz é que a igreja será guardada do período, da hora. Então, a igreja não passa por nenhum minuto do período da grande tribulação, que durará 7 anos. Bom, então, aí as considerações do pastor Eliel, quero agradecer demais, meu irmão, pelo carinho, pela atenção com o programa. Espero que a gente consiga agendar essa continuação aí da conversa. Sempre muito bom aprender contigo. Deus continue abençoando. Obrigado, viu, Obrigado pelo carinho. Muito bacana. Ó, os contatos do pastor Eliel nós deixamos à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Vai lá para conhecer melhor o ministério do irmão, para apoiar o ministério, como eu falei no começo. Uma simples atitude, né? Seguindo as páginas, curtindo o conteúdo. E, obviamente, se você tiver interesse, por lá você pode contactar o nosso irmão, fazer convite para ele levar aí, fazer uma visita aí, levar a palavra, um estudo também para as suas comunidades, tá bom? Só para abrir um parênteses bem rapidinho, esse texto de Apocalipse 3:10, nós fizemos um debate aqui no Vejam Só sobre esse texto, tá? Vai lá no nosso canal do YouTube, programa Vejam Só, para você acessar esse conteúdo, o vídeo está lá, você pode assistir, é um debate voltado e focado para esse texto mesmo, tá bom? Pastor Valdo, 4 minutos também para o irmão aí para as considerações finais e suas conclusões. Ok. A visão mesotribulacional é aquela que procura mostrar que a grande tribulação é um evento e o grande dia da ira é outro evento. Se nós pegarmos os textos onde se menciona a ira, nenhum deles se encaixa em grande tribulação. Por exemplo, quando João Batista ele batizava os judeus ali e vieram os fariseus até ele, ele falou, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Será que cabe dizer quem vos induziu a fugir da grande tribulação? Não tem nenhum sentido. Efésios capítulo 2 fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos, não somos mais filhos da ira, nós éramos. Se grande tribulação é a ira, então nós não somos filhos da tribulação. Romanos capítulo 1 fala que Deus trará ira, indignação sobre todos aqueles que fazem o mal, contrário dos que fazem o bem, a quem Deus vai honrar e abençoar, etc. Um segundo contexto para a ira é justamente a ira de Deus sobre as nações do mundo. A Bíblia fala, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, toda a menção que se faz a respeito de ira aí sempre é algo relacionado ao ímpio, nunca ao justo. Qualquer texto que você pegar a respeito de ira, você vai ver que não encaixa na grande tribulação. Por exemplo, era da grande tribulação que os fariseus estavam fugindo da ira? Não. Eu quero mencionar
sobre o que o pastor falou, Apocalipse 19, que no versículo 15, ele fala que ele veio, uma espada afiada está na sua boca para com ela ferir as nações. Se isso fosse pós o período de 7 anos, as nações já foram feridas por 7 anos. Na verdade, aquilo ali, pastor, se chama o analepse. Ele está retomando o assunto que o Apocalipse faz, né? Ele, diversas vezes ele vai e volta. Ali está mencionando a vinda de Cristo quando ele vem justamente para julgar as nações e ele vem também para arrebatar a igreja e participar das bodas do Cordeiro. Um último texto, né? Porque acho que o meu tempo, eu sou ruim nesse negócio de tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, falando sobre a vinda de Jesus, pastor, ele fala assim: quando estiverem dizendo a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Esse texto compromete o pré e compromete o pós, porque para o pré, quando Cristo vir, não haverá repentina destruição, porque vai ter 3 anos e meio de paz. Então, esse texto não encaixa no pré. Para o pós também não encaixa, porque ele diz que quando Cristo vier, o mundo vai estar dizendo a paz e segurança. Como é que no final do período de 7 anos o mundo vai estar dizendo a paz e segurança? O que sobra aí é a visão mesotribulacional, que diz que os santos estão sofrendo, mas o mundo está em paz e segurança, está comendo, está bebendo, está à vontade. Aí sobre eles, dia da ira vem para destruição deles. Obrigado, viu, pastor Valdo, pelo carinho, pela contribuição. Inclusive, a gente pode começar daí o próximo debate. Ok. Desse ponto aí, desse texto que o irmão já colocou. Na verdade, Zeca, só, desculpa, toda a minha fala aqui ficou inconclusa, né? Eu não consegui. Tá bom. Pastor, a gente tenta, mas o tempo é curto. Eu sei. O tempo, de fato, é curto. Se a gente pega um curso de escatologia nos seminários, um semestre, dependendo, 1 ano até, a gente tem 1 hora aqui para tentar resolver tudo. Mas não foi porque não me deram tempo, não. Eu digo assim que são muitas coisas. São. Imagina, tá colocando toda a construção de um pensamento que não é simples, mas a gente tenta e é óbvio que... Eu vou mostrar em Apocalipse pelo menos 4, 5 textos que mostram. Grande tribulação, sequência, ira. Isso. Bem claro. Posso mostrar depois. Depois a gente consegue aprofundar isso e a ideia sempre aqui, de fato, é despertar o telespectador para buscar esse conhecimento. Para, a partir dessa provocação, dessa introdução básica aqui, você na sua casa se aprofundar. Bom, vamos colocar o resultado da enquete para a gente poder encerrar o programa de hoje. Põe na tela aí, por favor, produção. Nós perguntamos para você se, na sua visão, o mesotribulacionismo é bíblico. Vamos lá saber como é que ficou? Sim, 12%. Pastor Valdo, 12% só, né? Bom, vamos lá, vamos ver as outras opções. Não, 54%. E, não tenho certeza, ou não sei, né? 34%. Bastante gente foi nessa opção do não sei. Normalmente é a opção que tem menos adeptos, mas hoje acho que muita gente, até pelo desconhecimento do pensamento, de não ser algo ainda muito falado, optou por essa opção. Mas é óbvio que a maioria ia no não, né? O pensamento pré-tribulacionista é a maioria aqui no nosso evangelicalismo nacional. Então não tem muita novidade na nossa enquete, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, que votou, que deu o carinho da audiência. Obrigado. Hoje nós encerramos a edição, mas amanhã, se Deus permitir, tem mais. Vejam só. E a nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida e te edifique. Forte abraço e até a próxima.